Nós vamos conversar diretamente da Espanha com a professora doutora Sílvia Brandão Ramalho de Brito. Ela gentilmente nos recebe para essa prosa que começa agora. Guerra na Paraíba, assim fez manchete o G1. Historiadora apresenta nova versão sobre a conquista das terras potiguara. É sobre os estudos da professora Sílvia Brito que nós vamos conversar a partir de agora. Doutora Sílvia, bom dia, que bom recebê-la aqui em Bananeiras, na Integração FM. Muito bom dia. Bom dia, Heraldo. Boa tarde aqui, que eu estou falando com vocês da Espanha. Fiquei muitíssimo feliz e lisonjeada com o teu convite, com o interesse de vocês de conhecer mais um pouco sobre essa tese, que tem uma finalidade maior, não é? Que é descortinar uma face da história da Paraíba que a gente não conhecia. E um grande abraço para todo mundo que está me ouvindo aí. Doutora Sílvia, eu gostaria de deixar a senhora à vontade, bem à vontade nesse começo. Eu estava dizendo antes da senhora entrar no ar que nós teremos uma prosa, mas sobretudo uma aula de história. Eu andei lendo sobre os seus escritos e a senhora levanta de que há uma lacuna imensa naquilo que foi a influência exatamente da Espanha na conquista da Paraíba. A senhora fala que se dedicam muito sobre o período holandês, por óbvio, o período português, mas a senhora diz que há uma lacuna nesse período, considerando que foi um período maior de 60 anos. Gostaria que a senhora começasse a partir disso daí e nos falasse sobre seus estudos. Fique à vontade. Certo, Heraldo. Eu costumo dizer que é como se fosse um pequeno surto de esquecimento, né? As pessoas parecem que esqueceram que o Brasil e que o Nordeste, e que a Paraíba especificamente, formava parte dessa grande monarquia espanhola, que era até então a maior monarquia do período. A gente sabe muito sobre o Brasil francês, que foi um período curtíssimo, durou apenas 5 anos, eu acho que às vezes nem isso. A gente sabe muito sobre o Brasil holandês, como você falou, mas havia uma lacuna muito grande e eu tentei preencher esses vazios com a documentação que eu ia encontrando na minha investigação. A princípio, eu não tinha essa ideia de enfocar tanto a conquista mesmo da capitania da Paraíba. Eu pensava em ficar no século XVII, explicar um pouco como sucedeu essa incorporação da monarquia portuguesa pela espanhola e como isso resvalava na Paraíba. Mas a documentação me fez ir por um caminho diferente, me fez fazer perguntas diferentes das que até então tinham sido feitas pelos historiadores locais e nacionais, né? A gente entende a conquista da Paraíba muito vinculada à capitania de Pernambuco, ao reino português, ao mundo açucareiro, e que está correto, não deixa de ser uma história correta, mas é parcial, acaba sendo parcial, porque havia muitos interesses por trás disso. E, como eu já falei, haviam muitas lacunas, né? E eu pensei, a princípio, em estudar essa assimilação da Paraíba no século XVII, mas tive que voltar muitas décadas antes. Fui para o final do século XVI para entender um pouco essa relação dos franceses com os potiguara, porque eles tinham relações na Paraíba desde pelo menos 1540. Isso me impressionou um pouco. Então, eu fui aparando as arestas da tese, afunilando a minha temática a partir da documentação que eu ia encontrando, e eu delimitei o meu estudo justamente em 1570 até 1630. 1630 porque a Paraíba já passava por um período de transição com a chegada dos holandeses, que ocorre de fato em 1634, e aí a configuração política já mudaria muito, daria uma nova tese. O meu interesse principal foi explicar a colonização da Paraíba através de um viés espanhol e explicar o interesse dessa monarquia pela Paraíba, por essa região tão minúscula, esse conglomerado que era o Império Hispânico na época. E eu acho que 2 coisas para mim foram primordiais. Assim, eu encontrei na documentação que o intuito dos espanhóis em conquistar a Paraíba já vinha desde 1580. Quando eu vasculhei a documentação institucional nos arquivos espanhóis, eu vi que a região da Paraíba era tema de reuniões e de conversações no Conselho de Guerra da Monarquia Espanhola, né? Eles estavam muito preocupados
com as entradas dos franceses na região, que já estavam comercializando o pau-brasil há muito tempo. A Paraíba, de fato, era conhecida como Porto dos Franceses, e tinha também a questão da nossa localização estratégica na região. Dominar a Paraíba, resguardar a Paraíba, ia ser proteger todo o Atlântico Sul das atividades dos corsários. A coroa espanhola decide, então, planificar esse vetor militar na costa da Paraíba para que servisse de escudo de proteção dela mesmo. Estamos conversando com a professora doutora Silvia Brito. Doutora Silvia, a senhora fala que essa missão ela foi considerada secreta. E a senhora fala também sobre uma certa má vontade em não se refletir, não se registrar esse período. A quem interessa negar esse período da influência espanhola? Pois é, para o caso da Paraíba, eu trato na tese, são várias possibilidades, né? Por estar muito atrelada a essa construção de uma certa memória negativa a respeito da Armada do Estreito. O Estreito de Magalhães é uma região que está no extremo sul da Argentina, e essa foi a armada que conquista a Paraíba. A armada sai da Espanha intitulada dessa forma, Armada do Estreito. Mas havia a missão secreta, que era conquistar a Paraíba, né? Então, o que eu acabei descobrindo foi que essa Armada do Estreito, na verdade, era a Armada do Brasil, né? Essa tropa sai da Espanha, eles param em Cabo Verde, aí chega no Brasil inicialmente no Rio de Janeiro, fazem o que eles chamavam de invernada, e essa armada se divide em dois grupos. Um grupo vai em direção ao Estreito, com o objetivo de construir fortificações, e esse é um grupo de um cara chamado Pedro Sarmiento de Gamboa, e havia o outro grupo, que eu chamo o Grupo da Paraíba. Esse grupo já seria comandado pelo comandante espanhol Diego Flores de Valdés. Esse grupo para um certo tempo no Rio de Janeiro e depois em Salvador, para conseguir arregimentar barcos e, além dessas pequenas embarcações, armamentos e apetrechos para conquistar a Paraíba. Eu acho que essa armada, que era tão suntuosa, veja só, era a maior armada da história, era uma armada poderosíssima, que foi a Paraíba com o destino de expulsar os franceses, pobres coitados, porque eles tinham embarcações pequeníssimas, feitorias muito precárias. Os franceses nunca se interessaram por colonizar a Paraíba. Eles estavam mesmo interessados no trato comercial do pau-brasil. E é interessante. Eu acho que talvez a conquista da Paraíba tenha sido vista como um caso fortuito, um caso de uma mera falta de sorte, muito por conta da historiografia portuguesa. Porque a historiografia portuguesa sempre viu essa união ibérica dos portugueses e dos espanhóis como um período de opressão, um período que os portugueses sofreram, que deveria ser apagado e minimizado. E essa foi uma estratégia que foi prontamente copiada pelos historiadores brasileiros. Isso explica também um pouco esse apagamento da colonização espanhola que houve de fato no Brasil, né? E eu acho que a gente precisa recuperar essa história. É uma história, aqui na Espanha, a minha linha de pesquisa foi História da América Colonial, claro, porque não havia Brasil colonial aqui, não existe esse interesse deles. Então, para mim, foi importante encarar, de uma certa distância, essa conquista da Paraíba do local, vinculada com esse espaço global da monarquia. E eu tive muita sorte, porque a Paraíba era como se fosse o laboratório perfeito, onde acontecia tudo ao mesmo tempo. Era a história mesmo, total, em um espaço local, né? Eu falo muito essa questão que foi uma conquista violenta. Eu tive a sorte de encontrar muitas fontes que comprovam isso. Eu tenho umas fontes que comprovam o financiamento dessa conquista, né? O financiamento, inclusive, a própria Fazenda Real Espanhola manda recursos, paga as fortificações da Paraíba. Eu encontrei a pista dos fluxos desse capital, de se fazer essa conquista. Há um mercador italiano, na verdade ele era milanês, Giovanni Battista Rovelasco, ele era um comerciante muito famoso na época, e ele estava muito interessado em comércio dos escravizados, em negócio da pimenta, que era uma especiaria famosíssima na época, e estava interessado na conquista da Paraíba. Esse cara acaba emprestando dinheiro para a coroa espanhola, e através desse cara a coroa consegue comprar e organizar os armamentos que a Armada necessitava na Paraíba. E outro dado interessante, se você me permite falar muito rapidamente, uma singularidade da conquista da Paraíba e da nossa história
diz respeito à nomeação dos espanhóis para postos de comando e postos de governança. Assim, o rei espanhol, ele usualmente, quando era questões militares, ele optava por nomear comandantes espanhóis de sua confiança. Então as pessoas falam muito, não, depois do acordo de Tomar, Portugal foi incorporado pela monarquia hispânica, mas os cargos e as funções burocráticas seguiriam sendo mantidas pelos portugueses, mas o que aconteceu na Paraíba foi totalmente diferente. Aqui, os comandantes espanhóis que ocupavam os cargos de comando. Isso foi motivo na Paraíba de muitos conflitos, muitos questionamentos. É como se os espanhóis não confiassem nos portugueses e sempre dessem um jeito de deixar os espanhóis como chefes. Aqui já repercutindo bastante, doutora Silvia, a nossa conversa com a senhora no Jornal da Integração. Meu colega Rodrigo Souza, lá da Rádio Cultura FM, está no ar agora de Seraldo. Eu estou aqui dividido, mas depois do programa vou à página da Integração para assistir. Nós todos estamos já muito felizes com a sua disponibilidade, doutora Silvia. E eu tomei a iniciativa de convidar alguns amigos para conosco fazerem essa entrevista. Da cidade de Alagoinha vem agora a contribuição, doutora Silvia, do advogado e professor Eginaldes Andrade. Ele vai cumprimentar a senhora e vai fazer uma pergunta. Doutor Eginaldes, bom dia. Heraldo, bom dia. Bom dia, doutora Silvia. É um prazer, Heraldo, participar mais uma vez do seu programa. E numa discussão tão importante, um tema tão importante, essa tese da doutora Silvia, que nos traz uma nova luz sobre a fundação da Paraíba, sobre a conquista da região aqui, nossa região. E eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, Heraldo. Eu queria perguntar à doutora Silvia se a vinda dos espanhóis para essa região, que culminou com a conquista da região e com a fundação da Paraíba, se tem alguma ligação, algum vínculo com alguma ameaça holandesa que já existia nessa região. Porque nós sabemos que os holandeses depois vieram para cá, né, e se dominaram essa região por um certo período, mas se nessa época dessa vinda dos espanhóis, se já existia essa ameaça de uma possível invasão holandesa na nossa região. Heraldo, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, doutora Silvia. Pelo trabalho. Eu não escutei a pergunta do advogado. Para mim não aparece nada. Certo, pois não, mas eu vou reproduzir para a senhora. Grosso modo, ele quer saber da senhora, doutora Silvia, se essa vinda dos espanhóis, o que é que ela tem somente dessa preocupação quanto à posição estratégica da Paraíba, ou se a senhora considera que os holandeses, de algum modo, já temiam que os espanhóis atentassem para essa importância estratégica. Ele quer saber mais ou menos por aí. Certo. Desculpe, porque eu realmente não me perdi e não aparecia áudio algum. Sim, de fato, essas coisas circulavam muito nos conselhos diplomáticos europeus, e isso eu vi especificamente num arquivo que se chama Arquivo de Simancas, que é uma cidadezinha pequena, muito próxima, está entre Valladolid e está entre Salamanca. Então, quando eu rastreei essa documentação vasta, que girava em torno, basicamente, de manuscritos políticos e manuscritos administrativos, é importante dizer que, apesar de ser uma documentação institucional, era uma documentação muito rica, que me permitiu fazer várias conexões. Uma delas foi justamente a ameaça holandesa, né? Nós havíamos, no final do século XVI, tinha essa preocupação dos franceses, que não saía da nossa franja litorânea, mas, em princípios do século XVII, existe a ameaça iminente holandesa. Quando Portugal se incorpora com a Espanha, Portugal acaba incorporando também os inimigos da Espanha. E sim, havia essa preocupação grande desse território tão estratégico da Paraíba, se ele fosse efetivamente tomado pelos holandeses. Essa é uma história interessante, porque até mesmo aqui na Europa, entre os americanistas, como a gente chama, eles sempre privilegiaram esse enfoque de análise dos holandeses, dos franceses, mas sempre olhando para o Caribe, para o México e para o Peru. E a gente até entende por quê, porque digamos que eram as minas de ouro da coroa hispânica, né? O Atlântico Sul e até mesmo o Brasil era sempre esquecido, ou era mencionado de forma secundária dentro desse grande mosaico. Só que entender a conquista da Paraíba, e eu percebi isso com a tese, era importante para entender a lógica da coroa portuguesa, da coroa espanhola,
para todo um continente, né? Esses que eu encontrei mais importantes é uma crônica oficial da Expedição da Conquista da Paraíba, que é uma fonte inédita, que ficou escondida por mais de 400 anos, e esse é um documento que é importante não apenas para Paraíba, mas para entender o que representava o Brasil nessa época, porque foi naquele momento que a defesa efetiva do Brasil se tornou pela primeira vez uma questão de Estado, né? E há uma série de documentos, dentre eles há um que eu gosto muito, que foi quando Diego Flores de Valdez ocupa o território, ele prontamente funda uma fortificação. Quando eu digo fundar, é uma coisa quase que fictícia, porque a fortificação ainda estava em construção, e ele faz uma cerimônia no meio do nada. Imaginem só, como o Ambrósio Fernandes Brandão dizia, que na Paraíba nessa época estava no meio do mato, não existia efetivamente nada, e o comandante espanhol faz essa cerimônia, faz um voto de solenidade, ele deixa na Paraíba 110 espanhóis, armados com mosquetes, com arcabuzes, e ele explica para esses soldados de que forma eles deveriam se comportar e tratar os portugueses, de que forma eles deveriam tratar os indígenas. E eu acho que uma contribuição também importante da tese, a gente sabe muito sobre a questão indígena durante o Brasil holandês. É quase como se a gente estivesse teleologicamente esperando o Brasil holandês. A gente sabe muito da ameaça holandesa, a gente sabe muito das guerras holandesas, a gente sabe muito sobre a contribuição holandesa, mas faltava explicar o que antecedeu essas coisas, que é justamente, eu volto para o início, eu fui tentando buscar essas lacunas e esses vazios para também tentar explicar a dinâmica da sociedade indígena que habitava a Paraíba na época, né? A relação dos potiguara com os outros povos nativos, com os europeus, e aí entra espanhóis, franceses, holandeses. Todos esses eram documentos oficiais que detalhavam essa lógica imperial pensada para o Brasil. E o meu trabalho agora foi voltado para Paraíba, mas muito ainda precisa ser feito para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para as outras regiões mesmo do Brasil. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com a professora doutora Sílvia. Ela fala sobre sua tese que repensa a conquista da Paraíba. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o genocídio dos índios nesse contexto também. Doutora Sílvia, não há o que desculpar, a gente está tentando aqui para a senhora conseguir também ouvir as contribuições dos ouvintes. Aqui virá na sequência do professor Sérgio Murilo. Ele é aqui da Universidade Federal da Paraíba, do campus de Bananeiras. Eu aproveito para agradecer, professora, ao professor Sérgio Murilo, porque eu quase que enlouqueci quando vi a matéria sobre sua tese no G1 e corri para arrumar um jeito de tentar um contato. E conversando com o professor Sérgio Murilo, ele disse: olha, eu tenho o contato do professor Ângelo, que foi orientador do mestrado da doutora Sílvia. E foi assim que nós chegamos até a senhora. E ele participa do programa agora. Se a senhora não ouvir a pergunta, não tem problema, eu faço um jeito aqui de condensar para que a senhora possa, então, responder. Para quem está ligando o rádio agora, a doutora Sílvia está na Espanha, lá em Salamanca. E quem acompanha pelo Facebook, nós temos a imagem dela em tempo real. Professor Sérgio Murilo, da UFPB Bananeiras, bom dia. Vamos lá? Professor Sérgio Murilo, da Universidade Federal da Paraíba, aqui agora para fazer sua pergunta à doutora Sílvia Brito, nossa convidada de hoje no Jornal da Integração. Professor Sérgio Murilo, bom dia. Bom dia, amigo Heraldo, bom dia, ouvintes da Rádio Integração, bom dia, professora Sílvia. Eu acho que, primeiro, a gente está tendo a honra de receber aqui uma historiadora, né, que constrói as suas afirmações exatamente a partir de um processo de investigação, que é um processo extremamente sério, não é? Que é feito de forma bastante árdua, não é? E que busca exatamente contribuir, não é, para o processo não somente de
afirmação de conteúdos já trabalhados, como também de renovação, não é, no processo de produção do conhecimento histórico, ou seja, a gente tem aqui de fato em debate o resultado de um processo investigatório, não é, que segue aquilo que diversos historiadores poderiam chamar de regras da pesquisa histórica. E eu acho isso muito importante nos dias de hoje, principalmente porque a gente está vivendo uma conjuntura onde nós encontramos uma série de pessoas, sobretudo nas mídias sociais, fazendo afirmações a respeito da história que não tem a menor base científica. Né? Então é importante que a gente sempre ressalte Heraldo, se tu puder papel repetir, que eu a não ciência consegui. tem na produção dos esclarecimentos, não somente a respeito do passado, mas também do mundo no qual a gente está vivendo. E exatamente pensando nessa pesquisa, eu gostaria de saber da professora Sílvia quais foram, não é, as novas fontes históricas que foram utilizadas na pesquisa como fornecedora dos dados empíricos, não é, que ela vai transformar exatamente no conhecimento que está sendo divulgado agora e que foi produzido ao longo do trabalho de elaboração da tese. Então é isso. Obrigado, tá certo? E mais uma vez, parabéns pela entrevista. Obrigado, professor Sérgio Murilo, da Universidade. Doutora Sílvia, ele ressalta a importância da pesquisa sua feita, consultando os documentos, contextualizando, confrontando versões. Ele ressalta isso em tempos de negacionismo. É uma parte da colocação do professor Sérgio Murilo, aqui da Universidade Federal, para em seguida perguntar que novas fontes históricas a senhora utilizou para montar a sua tese, além das fontes já tradicionais. Que novas fontes a senhora utilizou para produzir esse conhecimento novo? Professor Sérgio, me desculpe eu não ter conseguido, consegui acompanhar o início, mas lamento muito, porque eu imagino que deve ter sido super interessante a tua colocação. Agradeço também ter feito o contato, o vínculo com o meu orientador e hoje amigo, o professor Ângelo Emílio, que me ajudou muito e me ajuda até hoje durante essa trajetória acadêmica. Sim, não é fácil fazer pesquisa no Brasil, nem tão pouco fazer pesquisa do Brasil fora do Brasil, né? A gente vive um período de negacionismo e estejam cientes disso, que não é só no Brasil mesmo, é quase como um colapso mundial. É muito triste vivenciar isso aqui na Espanha também, enquanto brasileira, mas estrangeira, imigrante, né? A gente vê a ascensão dos partidos de direita e das ideias neofascistas, eu chamo efetivamente assim, e é mesmo assustador e é muito difícil, assim. De certo modo, eu brinco, porque durante o meu processo de imersão para fazer essa tese, o mundo estava caindo e era quase como eu fosse a minha válvula de escape, era o meu hiperfoco mesmo, entender essa conquista da Paraíba, participar dentro, efetivamente vivendo aquilo. Eu comentei com o jornalista Felipe, é quase como se fosse um diálogo com os mortos, né? O trabalho da investigação do historiador é solitário, é dolorido, mas também te traz momentos muito felizes e mesmo emocionantes, assim. Eu não sei se é uma coisa que a gente pode admitir falando abertamente, mas era muito, para mim, enquanto historiadora paraibana, que vivi toda a minha vida em João Pessoa, encontrar essa documentação tão importante e tão relevante, que mostrava que o nosso papel não era só de participante, mas era mesmo de protagonista, me enchia o coração, assim, e me enchia os olhos ao mesmo tempo, porque tudo que eu havia aprendido na escola e depois repetido enquanto historiadora, e eu fui professora do ensino médio, também comecei no ensino fundamental, era um caminho totalmente diferente, né? E falando um pouco, assim, da pesquisa, o caminho metodológico que eu decidi seguir foi esse mesmo, da história regional, mas uma história regional diferente, porque estava voltada para o Atlântico. Eu tentei entender esse contexto pontual da conquista da Paraíba, pensando em todo esse universo que tinha por trás, né? A gente sabe que eu falo da Paraíba, mas muito ainda precisa ser contado. Por exemplo, a capitania de Pernambuco, nossa vizinha, que era a capitania mais importante da época, a gente sabe muito pouco
sobre o que sucedeu durante esse período, né? E eu me incluo nisso porque desde o meu trabalho de conclusão de curso, depois eu fiz um master em Salamanca, que é uma bolsa para estudantes ibero-americanos, e depois eu fiz também um mestrado, sempre voltado para esse período holandês, né? Então, encontrar essa parte importante sobre a história da Paraíba, que teve investimento real, que teve história política, militar, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora num espaço territorial minúsculo, para mim foi muito importante, assim. E sempre pensando nessa conexão do local com o global. Essa foi uma pesquisa muito orgânica, professor Sérgio. Foi uma pesquisa que foi caminhando conforme a documentação aparecia, né? A partir dos cenários, dos personagens que iam aparecendo. E, como eu já falei anteriormente, foi uma documentação oficial, uma documentação institucional, mas que nem por isso deixava de ser rica e colorida e que me permitiu fazer várias atribuições e conexões, né? E, como eu falei, foi uma documentação muito grande com relação a um espaço territorial tão pequeno como era Paraíba, mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer a compilação, eu pude efetivamente relacionar a capitania da Paraíba com outros locais tão ou igualmente importantes, como era, por exemplo, a região de Santo Domingo, a região de Havana, Cartagena de Índias, na Colômbia. Todas essas, sabidamente, regiões já muito importantes para o Império Espanhol, mas a Paraíba não. E um dos documentos relevantes da minha documentação foi a já citada a relação oficial da conquista da Paraíba, que foi escrita por um cara, ele era o escrivão da Armada, e essa foi uma fonte inédita que ficou em mãos de bibliófilos, arquivos privados por mais de 400 séculos, né? E esse é um documento importante não só para Paraíba, mas para entender o que significava o Brasil mesmo nessa época. Dentre os documentos tem esse do Forte, tem um que eu acho sensacional, que é um informe financeiro que fazia um arrolamento de tudo que a Armada tinha trazido da Espanha e do que deveria ser invertido na Paraíba, né? Quanto deveria ser arrecadado, tudo isso para proceder e manter essa conquista da Paraíba. E é interessante essa lógica deles, porque é interessante e incomum, porque a monarquia hispânica, o que ela fazia? Conquistava um território, ela trabalhava com essa questão da defesa naval, certo? Favorecia, oferecendo navios, embarcações e tal, mas uma vez conquistada a conquista, aí cabia aos próprios colonos, cabia aos homens da terra cuidar dessa fortificação, cuidar dessa defesa da terra, e no caso da Paraíba, não. Né? Ele tem um documento que eles chegam a dizer, entre aspas, que deveria ser investido na conquista da Paraíba em dinheiro de contado, que é uma forma que eles falavam, para pagar a fortificação de Cabedelo, né? E é interessante porque houve um esforço muito grande que até então não tinha sido reconhecido sobre essa defesa do território, né? Eu costumo dizer que é muito importante a gente entender, e essa pesquisa me fez também não só reforçar o papel importantíssimo e estratégico dos indígenas, mas também do Rio Paraíba. Eu entendi o Rio Paraíba talvez como uma coisa estática, um cenário e tal, mas não, era nos entornos desses fluviais desse rio, onde se transladavam os contingentes militares, foi ao redor do rio onde foram construídos os engenhos, igrejas, enfim, a cidade, né? O rio representava esse nexo, essa conexão entre o Oceano Atlântico e o território a ser conquistado, território esse que pertencia aos Potiguara. Então, eu acho que é interessante a gente sempre reforçar que, em todo momento, a documentação oficial e administrativa me mostrava essa história de resistência indígena, né? É importante a gente reforçar isso, os indígenas como os verdadeiros protagonistas dessa história, ladeados pelo Rio Paraíba, e os indígenas como figuras interessantíssimas, porque eles articulavam seus interesses políticos dentro de um processo que foi muito violento para eles mesmos. Assim, esse Heraldo tinha dito que ia mencionar o genocídio, eu já me antecipo e conto um pouquinho, né? Frequentemente, nessa época, os indígenas, a grosso modo, eles eram entendidos de duas formas. Ou como criaturas ingênuas que precisavam de uma certa tutela dos colonizadores ou dos religiosos, ou outro grupo que eram os Potiguara, que eram os bárbaros que deveriam ser submetidos à escravidão. Então, essa era a lógica eurocêntrica, né? Se um indígena fosse rebelde
como de fato foram os potiguara na Paraíba, eles representariam a vingança, eles eram os inimigos da civilização. Por conta dele, os inimigos, os europeus não conseguiam entrar no território, e basicamente é isso. Nós estamos conversando com a doutora Silvia Brito. Ela fala sobre sua tese feita na Espanha, sobre a tragédia, sobre a batalha de conquista da Paraíba, e ela propõe uma revisão de aspectos importantes de como essa história é contada. Doutora Silvia, eu vou fazer aqui, preciso fazer 4 minutos de intervalo comercial, conto com a sua cooperação. E tem uma coisa bacana, uma ideia que a gente teve aqui. Nós mandamos agora para o seu WhatsApp as 3 colaborações últimas do programa de hoje. A senhora vai poder ouvir agora, durante o intervalo daqui, tem uma pergunta que é feita pelo padre Zé Floren, já está no seu WhatsApp aí. Tem uma outra do professor Jocelino Tomás. E depois é a participação de Ramalho Leite, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Então, a senhora aproveita o intervalo aqui do programa, escuta bem direitinho. Quando eu colocar no ar, a senhora já sabe o que foi perguntado e vai ficar melhor. Não precisa fazer desse jeito que a gente fez agora. Mas está dando muito certo. E sabe, doutora Silvia, que a senhora é muito sabida, eu já sabia. Agora eu estou impressionado aqui, eu que sou matuto, do jeito como a senhora faz a explanação. É impressionante a didática, a facilidade de comunicação que a senhora tem. Eu fico aqui olhando e de queixo caído, assim, a gente não consegue... Eu queria estar olhando vocês também, vocês estão me olhando, eu não estou olhando ninguém. Depois eu vou lhe mandar um link, a senhora vai poder assistir a entrevista toda. Ah, beleza. Eu faço rádio, doutora, desde o ano 85 do século passado. E poucas pessoas têm essa capacidade que você tem, de dizer as coisas certas sem gerar entropia, incompreensão. Estamos todos encantados. Então, 4 minutos de intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, conversando com essa paraibana inteligente, de força, de garra, comprometida com a leitura boa, contextualizada da história do nosso povo, das nossas raízes. E a Batalha da Baía da Traição está no próximo bloco. Não desligue o rádio, não vale a pena, você sabe. Estamos apresentando Jornal da Integração. Voltamos a apresentar Jornal da Integração. Estamos de volta com o Jornal da Integração, hoje conversando com a professora doutora Silvia Brito, que está na Espanha e fala sobre sua tese que trata da nova versão sobre a conquista das terras potiguara na Paraíba. Durante o intervalo, eu combinei com a doutora Silvia o seguinte: ela já ouviu as perguntas, ela tem um compromisso daqui a pouco, tem que buscar seu filho, e aí eu combinei com ela já ouviu a pergunta do padre Zé Floren, do professor Jocelino, e o convite também feito pelo presidente do Instituto Histórico, Ramalho Leite. Por economia processual, como dizem os advogados, ela já vai responder a pergunta do padre Zé Floren, a pergunta do professor Jocelino e o convite feito por Ramalho Leite. Fica melhor assim, não é, doutora Silvia? Tá me ouvindo, Heraldo, agora? Estou lhe ouvindo bem, você me escuta bem? Pronto. Agora sim, estava falhando, vamos ver se dá certo. Acho que foi alguma coisa na minha conexão. Sim, eu não consegui ouvir a pergunta do Ramalho Leite. Depois, certo, durante o ar, mesmo a gente tenta se articular. Tá joia, mas você ouviu bem o padre Zé Floren e o professor Jocelino? Sim, okay. Agradeço ao padre Zé Floren a pergunta sobre a Baía da Traição, realmente é interessantíssimo. Quando eu tive que retroceder para conhecer o que foi a Paraíba, essa relação dos paraibanos com os franceses, né? O pau-brasil da Paraíba, ele era de alta qualidade, ele era famosíssimo na região dos gauleses, na região francesa, especificamente há um museu de Rouen, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é o Museu Arqueológico de Rouen. Eles têm como se fosse uma tábua de madeira ornada, eu acho até que é a única representação dos indígenas da Paraíba em finais do século XVI, que existe hoje, pelo menos foi a única que eu consegui ver. Meu orientador, que é espanhol, sempre perguntava, mas Silvia,
E os potiguara, a gente conhece tantos tapuia e tal, e como eram os potiguara, como é que a gente vai fazer para imaginar isso? E esses franceses que estavam tão interessados e que tinham relações fortes com os indígenas da Paraíba, acabaram levando alguns indígenas para lá. Eu falo disso no primeiro capítulo da tese. A tese, como tem uma documentação inédita, e documentação essa que foi a universidade que comprou os manuscritos, eu tenho que esperar um certo tempo antes de publicar. Então, está publicada na página institucional da Universidade de Salamanca 3 capítulos, ou 4 capítulos, mas muito em breve o livro vai sair. Então, aí voltando para essa questão da França, os indígenas da Baía da Traição foram levados para lá, eu falo sobre isso na tese, há representações feitas sobre eles. Baía da Traição, tal qual o Cabedelo, tem essa posição geográfica favorável, né? A Paraíba ela possuía 2 bons ancoradouros, que se chamava. Um deles era o Forte Cabedelo, ali aquela região próxima ao forte, e a outra é mesmo Baía da Traição. Foram vários os religiosos que escreveram sobre isso. Esses eram os principais pontos de resgate, se a gente pode chamar assim, do pau-brasil, e as embarcações ancoravam aí, nessa costa, entre a Baía da Traição e o Rio Paraíba, que naquela época eles chamavam de Rio São Domingos, né? Os europeus se referiam ao nosso Rio Paraíba dessa forma. E era na Baía da Traição, acabou ficando para a posteridade com esse nome devido a essa relação mesmo. Era ali onde se ancoravam as naus francesas que entravam dos recifes para dentro, como eles chamavam, nessa baía. Cada ano os franceses arrecadavam e faziam escoar para a Europa muitíssima quantidade do pau-brasil. A outra pergunta, eu acho que eu tinha anotado aqui, sobre o massacre de Tracunhaém, né? Vários historiadores locais, inclusive eu queria mencionar a professora Regina Célia Gonçalves, ela é professora da UFPB. Esse massacre, Regina trata disso no livro dela, se eu não me engano, no capítulo 2. Esse massacre foi muito mencionado por alguns tipos de fontes. Havia esse episódio da Cunhã Potiguara, que eu não anotei o nome de quem me fez a pergunta. Esse caso da Cunhã... A senhora me escuta bem? Escuto. É o professor Jocelino Tomás. Eu estou repetindo o nome do professor e o Cavalcante aqui, que é o meu companheiro de bancada, está pedindo para a senhora melhorar a posição da câmera. Estava melhor antes e agora a senhora está só... Tem que subir mais ou descer mais, Cavalcante? Ao vivo assim. Ficou bom agora? Ficou ótimo agora. Ficou ótimo, professora. Certo, eu tô cronometrando aqui o tempo. Se eu falar demais, tu puxa, Heraldo, porque eu perdi já o fio da meada. Certo. O que eu queria dizer... Mas Jocelino Tomás está falando sobre a Batalha de Tracunhaém. Certo. Esse episódio, ele não é encontrado... A mais importante fonte histórica contemporânea portuguesa sobre a conquista da Paraíba é o Sumário das Armadas. Foi um autor jesuítico, né? E esse episódio da Cunhã Potiguara, que se valeu Frei Vicente Salvador e outros coronistas, eu acabei não encontrando na documentação, né? Embora o ataque ao engenho, esse engenho estava localizado na ribeira, eu acho, do que hoje é conhecido como o Rio Goiânia, ele foi explicado de forma muito concisa pela cronística jesuítica. Talvez porque Frei Vicente Salvador quisesse delimitar esse episódio, e de fato assim ele o fez, ele queria estabelecer esse massacre de Tracunhaém como marco finalizador das guerras na região, né? Como seria, por exemplo, o mote de justificativa para uma intervenção direta da coroa portuguesa, que já não mais tolerava a atuação dos indígenas na região. Essas tentativas, foram 4 tentativas de colonização da Paraíba pela coroa portuguesa, foram quase que muito transitórias, elas sempre davam errado e enfim. Quando eu falo na tese que a conquista da Paraíba foi uma conquista espanhola, de maneira alguma estou desmerecendo que essa foi uma idealização portuguesa. Os portugueses que estavam há vários anos tentando adentrar no território, sempre eram afugentados de forma brilhante pelos potiguara e efetivamente acaba sendo uma conquista espanhola, mas eu não quero dizer que tenha sido uma conquista que não
que não tenha sido portuguesa. E eu acho que, falando um pouco sobre essa questão do massacre de Tracunhaém, é interessante porque a gente pode também mencionar a questão da Serra da Copaoba. Eu vi que tu falou disso na chamada, fiquei com vontade de falar, mas aí ninguém perguntou, né? Houve esse tempo de convivência, eu chamo de pacífica, mas na verdade, né, nunca foi pacífica, dos lusitanos com os potiguara que viviam na Paraíba. Os indígenas eram chamados os indígenas da beira-mar, que eram os da costa, ou os indígenas do sertão, que era como os cronistas chamavam o pessoal que ficava na Serra da Copaoba, né? Há muitos franciscanos que falaram sobre isso, jesuítas também, e é interessante porque eles chamavam a Copaoba como uma região do sertão adentro, eram as fraldas da Copaoba, e é interessante porque eles falavam que era uma região fertilíssima. Um autor chega a dizer que tudo que plantasse lá dava certo, por exemplo, trigo, vinho, outras frutas da nossa Espanha, esse autor especificamente dizia, e foram vários os relatos que os padres jesuítas elaboraram e traçaram sobre essas narrativas em relação à pacificação, entre aspas, dos potiguara da Serra da Copaoba. E isso reforça, eu também trato disso na minha tese, a importância dos padres da Companhia de Jesus nesse convencimento, né, que os potiguara, eles eram mesmo agentes políticos, eles estavam ali vinculados, tinham as suas artimanhas, tinham as suas táticas, e é louvável assim, a participação dos padres da Companhia de Jesus, que atuavam aí como uma contribuição para a resolução, vamos chamar assim, dessa questão dos potiguara e dos europeus. Doutora Silvia, eu estou com o coração na mão, porque sei que nós estamos já nos encaminhando para o encerramento do programa, e você vai buscar seu filho. A Serra da Copaoba, bem perto da gente aqui. Belém, Serra da Raiz, Duas Estradas, Caiçara. Belém hoje é a cidade mais importante dessa região, que os historiadores, e a senhora constata, os potiguara lá estavam, a região da Serra da Copaoba. Mas eu quero então, já lhe agradecendo, agradecer ao seu pai, muito gentil para conosco. Ele está assistindo o programa agora, o professor Flávio Brito, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Quero dizer para a senhora que nós mandamos o link, e quem está assistindo o programa é o nosso querido Laurentino Gomes, está de mudança de Itu. Ele está de mudança, ele vendeu a casa dele em Itu, está voltando para São Paulo, está numa semana bastante tumultuada, mas a senhora me disse que tomou conhecimento que a gente existia através de seu pai, que contou que Laurentino disse que conhece, que nos conheceu e que nós somos parceiros dele também, essa figura extraordinária. Pois Laurentino está acompanhando a entrevista. Em lhe agradecendo, quero lhe dizer que estou muito curioso para ler sua tese. Não tive o privilégio ainda dos meninos do G1, mas estamos aí para ver isso tudo que a gente precisa ver para lançar luzes sobre a nossa história. Mas não posso me despedir da senhora sem lhe agradecer reiteradas vezes, sem lhe pedir que diga ainda que, rapidamente, o que foi o massacre da Baía da Traição e, de acordo com os seus estudos, qual é a data ideal para nós comemorarmos a fundação da Paraíba, caríssima doutora Silvia Brito. Heraldo, tu quer me colocar em maus lençóis? Olha, primeiramente não houve um massacre da Baía da Traição. Houve uma série deles, se eu puder mencionar um, vai ser o de 1624, eu estou sem a minha tese aqui, mas foi aquele mesmo com os holandeses, que os holandeses acabam levando. Eu vou mencionar outra vez a professora Regina Célia Gonçalves, que ela também é do Instituto Geográfico Histórico Paraibano, acho que é assim, IHGP. Ela fala muito sobre isso na tese. Já é a questão do Brasil holandês, lembra que eu tinha te dito essa questão de que muda totalmente essa configuração política. Tem o Pedro Poti, tem o Antônio Paraupaba, eles são efetivamente levados para a Holanda com os holandeses. Alguns anos depois, eles retornam para Paraíba, um dele para Paraíba, o outro para Pernambuco, já praticamente, como eu digo, já sabendo a língua holandesa. Eles atuavam como línguas
língua era aquele cara que fazia, que era um tradutor, né, que traduzia para o indígena, que estava ali, eles atuavam como diplomatas nessa guerra da Paraíba. A outra pergunta foi a questão das datas. Olha só, eu menciono mesmo isso, eu não sabia que ia dar um rebuliço tão grande, mas é bom, como disse o meu orientador, o professor Ângelo, eu comentava com ele, Ângelo, caramba, eu fiz uma tese com tanta contribuição, com tanta coisa interessante, e essa história da data sempre volta, e Ângelo disse, não, Silvia, isso é muito bacana, porque serve para requentar um tema, historiador é para isso mesmo, é para você questionar a partir das perguntas do presente sobre esse passado, né? Eu, efetivamente, alguns historiadores já falaram sobre isso, novamente cito a professora Regina Célia, mas também cito o professor Guilherme Gomes da Silveira Dávila Lins, ele foi, se eu não me engano, o último presidente do IHGP, certo? O professor Guilherme, que é uma pessoa que eu devo muito, assim, a minha relação, para mim, ele é hoje o maior pesquisador do período colonial da Paraíba, é de fato o professor Guilherme. Nós tivemos sorte, ele é amigo do meu pai, então eu tive uma certa possibilidade de diálogo, a gente conversava muito sobre a questão das fontes, ele entende muito, é um erudito, essa parte da documentação portuguesa, ele entende como ninguém. Então, assim, voltando para o que eu penso e para o que eu tratei na tese com relação a essas datas, né? Eu definitivamente não posso dizer que 5 de agosto é a fundação da cidade, porque fundar o quê? Não havia nada. Eu sei que a gente precisa dessas datas, não só a Paraíba, como todo mundo precisa. Eric Hobsbawm falou isso, né, naquele livro dele, a invenção das tradições. A gente precisa se apegar a essas coisas, precisamos ter nossas próprias tradições, sejam elas 5 de agosto e tal, mas não. A Paraíba não nasceu de 5 de agosto, certo? Apenas no dia 4 de novembro desse mesmo ano foi iniciada a construção de um forte nessa área que eles chamavam de Varadouro das Naus, que é hoje o atual bairro do Varadouro, nessa margem direita do Sanhauá, pois foi ao redor desse forte que a cidade de fato se iniciou, né? Que de fato se iniciou no bairro do Varadouro. Então não há como falar em cidade antes de 4 de novembro. E eu vou mais além, porque eu acho que até essa data também é complicada, certo? Ela é muito problemática, porque o Forte do Varadouro ele só é finalizado em janeiro do ano seguinte, mas pela minha pesquisa, pela minha investigação, eu só vim ver mesmo efetivamente a nomeação Cidade Real de Filipéia em 1587. Talvez esse devesse ser considerado o ano de referência, talvez. A história é feita dessas coisas, né? Eu acho que essa ideia de fazer perdurar essa data de 5 de agosto de 1585, talvez esteja atrelada a essa questão de que, não, nós paraibanos somos um povo pacífico, a Paraíba já nasceu de um acordo de paz firmado, enfim. Essa é uma versão que mascara e oculta a violência cotidiana que existia nessa capitania da Paraíba. E eu vou mais além, eu acho que contar esse tipo de história dessa forma é uma falta de respeito com as populações nativas da região. Eu acho importante que a gente traga para a sala de aula, para a vivência escolar, essa nova história, uma história com novos personagens, novos cenários, que permita até que os estudantes se interessem por essa história mais viva, mais colorida, né? Eu acho que é importante fazer essa atualização historiográfica, porque um dos objetivos do ofício de historiador é isso, é questionar. A prática historiográfica, ela é por si só essencialmente revisionista, né? São as indagações do presente que fazem a gente questionar isso. Então, essa tua pergunta foi muito importante nesse sentido. Fomos fundados em 5 de agosto ou não? Eu digo que não. E a história é uma representação crítica do passado. Cada historiador tem a sua linha de investigação, né? Pode trazer essas novas contribuições. Eu acho que isso deve ser considerado como um dos sinais de uma democracia madura, né? Que agora mesmo não sei se existe no Brasil, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para o debate. Doutora Silvia, a intervenção do presidente do Instituto Histórico, amigo de seu pai, o deputado Ramalho Leite, é para que a senhora aceite o convite para apresentar a sua tese aqui no Instituto Histórico. É esse o espírito da participação do Dr. Ramalho Leite, além de ressaltar a importância de sua entrevista aqui na Rádio Integração. Doutora Silvia, muito obrigado pela entrevista, pela aula e fique sempre à vontade. Será um prazer enorme recebê-la aqui na Integração FM. Em nome do bispo da nossa diocese, Dom Aldemiro Sena,
muito obrigado pela entrevista. Em nome do nosso diretor, o padre André, do padre Arimateia, nós estamos imensamente contentes. Nós consideramos algumas entrevistas antológicas. A sua é antológica. E sei que um dia a senhora vem tomar um cafezinho conosco aqui em Bananeiras, no Com friozinho bom certeza. da Serra. Obrigado, doutora Deus Silvia. quiser. Obrigada a você, Heraldo. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente se encontre quando as coisas melhorarem e a vacina sair, porque aqui também vai muito lento. Queria mandar um abraço para todo mundo, para o meu pai, para minha família que está me ouvindo, para os amigos que eu também conheço e para os desconhecidos também. E uma especial para aqueles que estão participando, passando por essa fase tão difícil de fazer pesquisa no Brasil, né? Eu digo que há um sinal, há uma luz no final e tudo vai dar certo. Um abraço, saúde e vacina para todos. Vacina para todos. Obrigado, doutora Silvia. A Terra é redonda. São Jorge não mora da Lua. Creia na ciência. Tchau, doutora Silvia. Beijão, tchau. Beijo para a senhora também, para o seu filho, para toda a familiação, como diria o saudoso Zezinho da Borborema.